Olá, professores! O Núcleo Humanas UFC tem a alegria de conversar com vocês hoje sobre didática e novas tecnologias. Para isso, convidamos o professor Dr. José Rogério Santana, professor do Instituto UFC Virtual e doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará. Professor, de um modo geral, muitas pessoas tendem a compreender a tecnologia como um fenômeno recente, característico desse mundo contemporâneo, talvez por associar esse fenômeno apenas aos desenvolvimentos mais recentes da ciência. Sabemos, entretanto, que importantes desenvolvimentos tecnológicos estão na base e origem do desenvolvimento de diversas civilizações. Diante disso, como é que podemos definir as novas tecnologias? Bom, em primeiro lugar, quando a gente fala sobre tecnologia, né, é importante a gente salientar que uma das coisas que caracteriza, vamos dizer, que nos caracteriza como seres humanos é justamente o fator tecnologia, tá certo? Então, veja só, o convívio nosso com as tecnologias, ele ocorre desde a antiguidade, tá certo? A partir do momento em que alguém, vamos dizer, pegou um toco de madeira e decidiu se sentar sobre aquele toco de madeira, já estava inventando, vamos dizer assim, o pré-projeto do que seria uma cadeira, tá certo? Assim como a partir do primeiro momento em que alguém pegou uma pedra para poder cortar uma carne, já havia ali presente um pré-projeto do que seria provavelmente a faca, do que seria também não só a questão da faca, mas um conjunto de técnicas que hoje você pode dizer que constitui as técnicas de frigorífico, as técnicas de corte de carne, entre outras coisas. Então, basicamente, o que a gente define como tecnologia, tá? Em primeiro lugar, a tecnologia a gente tenta analisar sobre três prismas. O primeiro prisma, a primeira visão sobre tecnologia é uma visão que é colocada por um autor chamado Jules Granger, no livro A Ciência e as Ciências. O Jules Granger, ele procura mostrar a tecnologia enquanto extensão do corpo, tá certo? Então, eu tenho o óculos uma extensão da minha visão. O automóvel, no certo sentido, uma extensão das minhas pernas, né? A escrita como uma extensão da minha memória, tá? Então, na perspectiva do Jules Granger, você tem a tecnologia enquanto uma extensão do corpo, que poderiam surgir de duas formas. O primeiro modo pelo qual poderia surgir seria o modo acidental, tá certo? Então, por exemplo, é aquela ideia do pedaço de madeira que, de repente, eu coloco numa posição e me sento sobre aquele pedaço de madeira, eu estou inventando a cadeira. Então, é uma forma acidental de você descobrir uma tecnologia em função da necessidade do corpo. Uma outra forma, por exemplo, digamos que você está num determinado terreno, tá certo? Onde você não tem alimentação, você está, vamos dizer, à procura de alimentação com o teu grupo tribal. E do outro lado de um penhasco, de repente, você visualiza, vamos dizer, plantas, você visualiza árvores. Então, de repente, como que a gente ia passar do lado de lá, tá certo? Então, na tentativa de resolver esses problemas, provavelmente o que deve ter ocorrido é que alguém observou uma árvore caída sobre o penhasco, observou alguns esquilos, alguns animais passando por isso, e de repente alguém falou, vamos pegar várias dessas árvores, vamos amarrar elas, e aí nós atravessamos junto. Então, veja bem, acidentalmente ocorreu, vamos dizer, como solução de problema, a descoberta do que seria, vamos dizer, uma ponte, tá certo? O que ocorre é que no decorrer dos anos a gente vai fazendo aprimorações nessas tecnologias. Então, nesse sentido, toda tecnologia recém-descoberta, tá certo? Ela é uma nova tecnologia. Uma outra forma de você trabalhar a tecnologia é a partir da pesquisa. E aí vão ser em sociedades mais avançadas, como a sociedade dos egípcios, dos gregos, que você vai ter a criação da tecnologia a partir da pesquisa. Então você pega um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas que seriam intelectuais pensadores, você começa a trabalhar com essas pessoas, e essas pessoas com os marceneiros, com os pedreiros, os mestres de obras, então eles começam a criar, tá certo? As tecnologias no sentido, vamos dizer, inovador da perspectiva da pesquisa. Só que, vamos dizer, a pesquisa, como a gente conhece hoje, pesquisa científica, né? A gente vai ter, vamos dizer, essas tecnologias se desenvolvendo mais na Revolução Industrial. Então, basicamente, a gente pode dizer já duas coisas. A tecnologia ela pode surgir acidentalmente, a tecnologia ela pode ocorrer através da pesquisa, tá? Mas isso é uma visão, como a visão do Granger, como a tecnologia enquanto extensão do corpo. Uma segunda visão sobre tecnologia
tá certo? É a visão que o Pierre Levy ele traz. No livro O que é o Virtual, eu acho que é possível ver isso, quando ele fala sobre a virtualização enquanto uma contraposição à atualização, tá certo? Para Pierre Levy, por exemplo, essa ideia de que o virtual é uma coisa não real é uma falácia. Tá certo? Porque se a gente for observar as nossas contas correntes nos bancos, né, são virtualizações do nosso financeiro. E se eu tirar R$ 200 da conta corrente de qualquer pessoa, você sente imediatamente isso no bolso. Você sente imediatamente isso no bolso. É real, é palpável. Então, o que acontece? Então, se o virtual não é uma oposição à realidade, então é uma oposição aqui. O virtual seria uma oposição ao atual, à atualidade. Tá certo? E o que seria a atualidade? A atualidade é o que eu tenho aqui nesse momento. Tá certo? Essa mesa é o que eu tenho aqui. Tá certo? A tecnologia, vamos dizer que eu uso no meu dia a dia, então ela revela justamente os projetos do passado. E o que seriam as tecnologias do amanhã? Elas seriam baseadas nos projetos que nós temos hoje. Então, quando você olha hoje um computador, o computador envolve o quê? Um teclado, envolve uma tela, envolve, vamos dizer, mouse. Então, são várias tecnologias que foram reunidas ao longo da história. O teclado sintetiza a ideia da máquina de escrever. O vídeo, tá certo? A tela, né? Sintetiza a ideia, desculpe, dos meios como televisão, tá certo? Então, basicamente, essa seria a ideia, tá certo? E um terceiro ponto de vista, que a gente vai ter oportunidade de discutir melhor, é a tecnologia enquanto artefato cultural, ok? O senhor pode falar um pouco mais sobre essa questão? Tecnologia enquanto artefato cultural, o artefato, ele é basicamente, vamos dizer assim, ele envolve o conceito de mediação, tá certo? Quando a gente estuda Vygotsky, por exemplo, a gente vê que a ideia de mediação em Vygotsky está baseada na relação entre as estruturas de comunicação, as estruturas mentais de comunicação e as estruturas mentais de raciocínio. Quando você observa os mamíferos superiores, você percebe que eles têm estrutura de raciocínio, tem porque resolvem problema. Quem já não viu um cachorro em algum momento abrir uma porta através da manipulação de uma maçaneta, ou ainda um rato, vamos dizer assim, encontrando a comida, tá certo? Então aquilo ali são estratégias de resolução de problema, tá certo? Por outro lado, existem estratégias de comunicação. Quando você vê as danças de acasalamento entre os animais, quando você vê, vamos dizer, um animal alertando vários animais de um perigo eminente, né, de um predador, então o que você está tendo basicamente? Você está tendo as estruturas de raciocínio. O que ocorre é que Vygotsky percebeu que essas estruturas, na maioria dos animais, elas são estruturas separadas. Elas não são estruturas que estão conjugadas. E o que ocorreu com o ser humano é que o ser humano começou a conjugar essas estruturas à medida em que ocorria o processo evolutivo. Então, nessa conjugação de estruturas, o que acaba ocorrendo? À medida que o ser humano ele utiliza as estruturas da fala, ele aprende a organizar o pensamento com a fala interna, que é aquela fala que a gente tem no nosso pensamento. Tá certo? Eu penso numa determinada língua, eu penso através da língua e organizo o meu pensamento. À medida que eu organizo o meu pensamento através da fala, consequentemente, o que ocorre? A fala também é organizada pela estruturação do pensamento. Então você cria um ciclo contínuo, né? Que seria melhor dito como uma espiral crescente, tá certo? Então o que acaba acontecendo? O ser humano ele começa a utilizar a fala para organizar o pensamento e o pensamento para organizar a fala, na conjugação de estruturas, tá certo? E nessa conjugação de estruturas, tá certo? O Vygotsky inicialmente ele percebeu esse fenômeno que ficou conhecido como a mediação. Essa estrutura toda é a mediação, tá certo? Mas a construção do significado é basicamente essa relação direta entre a fala e o pensamento. Agora, o que ocorre? Enquanto o Vygotsky ele percebeu isso, ele tinha outros estudantes, como Luria, entre outros, que faziam parte do que a gente pode chamar de escola sociohistórica. E nessa escola sociohistórica, eles perceberam que a mediação ela não se reduzia só ao psicológico. A mediação ela era também cultural. Então, nesse sentido, o que a gente pode perceber pela mediação cultural? A mediação cultural, ela me permite trabalhar da seguinte forma: eu desenvolvo objetos, e esses objetos que são inventados por mim, ser humano, eles estabelecem uma relação educacional,
tá, com aquele que é o usuário, tá certo, do objeto. Por exemplo, um copo como esse aqui, tá certo? Provavelmente foi a partir da observação de folhas, tá, que se desenvolveu a ideia desse copo, tá certo? Então foi observando folhas, ou até mesmo com a concha na mão, né, que alguém começou a beber água e tudo mais, e de repente alguém pensou, vamos pegar uma folha e vamos começar a trabalhar. E uma estrutura própria para isso. Com o desenvolvimento da cerâmica, o que você faz? Você vai aperfeiçoando isso. Mas o que é interessante do artefato cultural é que nos objetos você já tem presente a linguagem. Você já tem presente a linguagem. Então o objeto ele é autoeducativo. Tá? Então, por exemplo, quando você vê uma criança, se você dá um lápis ou uma caneta para uma criança, a primeira coisa que ela vai fazer, ela bate a ponta, ela bate o fundo, ela bate de lado, mas daí quando sai o risco, aconteceu alguma coisa mágica. Aquela criança ela começou a verificar que pode fazer outro risco, pode fazer outro risco. Muita gente não sabe o que aquilo significa. Aquilo significa que é um ser humano que está fazendo um test drive na caneta. E a partir do momento que ela está fazendo aquele test drive na caneta, ela está vendo quais são as possibilidades que existem. O senhor falou anteriormente sobre a questão dos artefatos culturais, do processo de mediação e do processo de descoberta da criança em relação ao mundo na medida em que ela manuseia, na medida que ela lida, na medida que ela interage com esses objetos. Certo. Eu pergunto ao senhor qual seria então o papel do professor, do educador como um sujeito animador cultural que facilita, que propicia esse processo de descoberta do mundo da criança, no sentido que a orienta, no sentido que segue junto da sua aprendizagem? Bom, em primeiro lugar, eu vejo, vamos dizer, vários papéis, tá? Quando eu falo, vamos dizer, da especificidade do trabalho do professor, tá? O espaço, não só o espaço físico, mas os objetos que eu tenho no espaço de ensino-aprendizagem, eles são extremamente importantes. Em primeiro lugar, porque qualquer espaço é um espaço de aprendizagem. E a aprendizagem, ela ocorre sempre, independente do professor. Se eu colocar um menino de castigo ali no canto da parede, olhando para a parede, ele vai aprender várias coisas. Ele vai aprender que o castigo é chato, que o professor é chato. Ele vai aprender várias coisas sobre, vamos dizer, o que não é adequado. Pode aprender, inclusive, eu vou me tornar professor para não ser como ele. Tá certo? Então, isso daí, vamos dizer, é algo patente. Então, a aprendizagem, ela sempre ocorre. Se o menino está olhando pela janela, a aprendizagem está ocorrendo, mas pode não ser a aprendizagem que você deseja. Uma aprendizagem significativa e uma aprendizagem específica, especializada. Então, quando o menino ele vai fazer uma determinada disciplina, por exemplo, língua portuguesa, se pretende que ele tenha uma determinada aprendizagem específica sobre aquele conteúdo que está sendo ensinado. Tá certo? Agora, essa aprendizagem que nós consideramos uma aprendizagem específica, ela necessariamente não ocorre. Porque você aprende muito mais do que o conteúdo, quando você está num processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, todo diálogo que eu tenho com o ser humano é uma relação de ensino-aprendizagem. O diálogo tem uma dimensão pedagógica, qualquer que seja esse diálogo. E aí a gente precisa pensar também que existem outras formas de aprendizagem que podem não ser, vamos dizer, tão adequadas do ponto de vista moral, inclusive. Por exemplo, tá? Você, vamos dizer, quando a gente fala dos meninos de rua, tá certo? A gente fala como se eles não tivessem, muitas vezes, uma determinada aprendizagem. Eles têm uma aprendizagem, muitas vezes, do que é a rua, do que é a bandidagem. Então, existe também uma espécie de uma pedagogia também distorcida. Nesse sentido, no qual, vamos dizer, a partir dos artefatos culturais, a partir de uma determinada mediação enquanto relação desse sujeito com o mundo e em relação desse sujeito com os outros, então ocorre também uma aprendizagem que não é a aprendizagem adequada. Então, nesse sentido, por que a escola é importante? Porque a escola ela vai tentar trabalhar uma aprendizagem direcionada à formação de um determinado cidadão. Tá? Que daí você vai ver que determinados povos vão escolher como que vão ser esse cidadão. Se é um cidadão democrático, participativo, se é um cidadão, muitas vezes, que vai valorizar a ciência ou até sobrevalorizar, ou um cidadão que vai valorizar, vamos dizer, concepções políticas. Então, tudo isso tem a ver com a nossa percepção sobre o que é ensino-aprendizagem. Tá certo? Então, nesse sentido, já há uma questão muito significativa em relação ao professor. Tá certo? Por outro lado, em relação, vamos dizer assim, à aprendizagem das ciências humanas, tá certo? Todo momento em que você tem